E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de Geografia. Olá, turma. Aqui é o professor Bruno Viana. Vamos juntos, a mais uma aula de Geografia aqui pelo canal. Hoje uma aula extra, uma aula especial para os alunos em recuperação, tá certo? Então, lembrem aí de informar aqui nos comentários seu nome e sua escola. E vamos para a nossa aula de recuperação. Prestem atenção para ser uma aula bem rápida, bem didática, para vocês concluir sua prova logo mais após a aula, tá certo? Vamos abordar somente 2 conteúdos na nossa revisão de recuperação. Então nós vamos ver um pouco das atividades econômicas, processo de concentração e desconcentração industrial e seus impactos, e a desigualdade social e econômica no Brasil, tá? 2 conteúdos bem rápidos para a gente abordar. Então, o que é concentração e desconcentração industrial aqui no Brasil? Então vamos lá. Os processos explicam a atual configuração na distribuição das atividades do setor secundário no Brasil. Lembrando que o setor secundário é o setor da indústria, tá? Da transformação de bens. Nesse sentido, refere-se aos processos de concentração e desconcentração industrial no Brasil. E refere-se ao movimento migratório, tá? Realizado pelas fábricas e empresas por todo o território brasileiro ao longo das últimas décadas. Então vamos ver um pouco dessa característica. Primeiro, a origem, o processo de concentração industrial do Brasil, aonde foi, onde começou a se concentrar, tá? Ocorreu com o desenvolvimento da política de substituição de importações, assumida de maneira mais proeminente durante o governo de Getúlio Vargas. Após os eventos relativos à crise de 1929 e o consequente declínio da economia cafeeira. Então, quando falamos em processo de industrialização brasileira, temos que voltar lá no início do século XX e lembrar que o mundo passou por uma crise econômica gigantesca, mais precisamente nos Estados Unidos, a Grande Depressão de 1929. E os Estados Unidos quebrou, aí uma imagem do jornal da época, a economia quebrou, a bolsa de valores, teve todo um sistema aí imobiliário. Isso afetou não só aquele país, mas os outros países também. No Brasil não foi diferente, tá? O Brasil era um grande produtor de café. Inclusive, o produto que sustentava a economia brasileira na época era o café, tá? E o café era baseado no preço do dólar americano. E o Brasil também vendia muito café. Então, quando essa crise atinge os Estados Unidos, o Brasil também vai junto, o café perde o valor. Então, o Brasil, os grandes cafeicultores, as grandes agriculturas no Brasil também quebram, vão junto com esse declínio. E isso vai afetar muito a economia nossa. Nesse período, Getúlio Vargas vai chegar ao poder e vai ter que mudar todo esse cenário. Vai implantar uma política
de entrada das indústrias, das metalúrgicas. O Brasil que só comprava, só importava, vai passar agora também a produzir e a exportar, a vender. Então, tudo tem a ver com essa crise. Olha aí a imagem, o início do governo Vargas. Ele vai entrar na política brasileira através da Revolução de 1930, tá certo? Essa grande revolução, onde Vargas, na eleição de 30, ele perde a eleição para outro candidato que ganhou, o Júlio Prestes, e ele, através da revolução, entra e toma conta do poder no Brasil, no seu governo provisório. Então ele dá início à industrialização brasileira. Olha aí, a primeira transnacional no Brasil, a General Motors, né, que pertence hoje à Chevrolet. Tá aí a imagem de Vargas na Revolução, com o apoio militar. E a concentração industrial no governo de Juscelino Kubitschek, outro presidente no Brasil dos mais importantes, né, no cenário nacional. Olha, durante o governo JK, houve novamente um impulso na industrialização do Brasil. E, de novo, sobre a ótica da política de substituição de importações, anteriormente preconizada lá no governo Vargas. Tá? Então, esse cara também foi muito importante na política brasileira. Juscelino, em seu único mandato, ele vai desenvolver o Brasil, né, e o seu slogan de campanha era esse, olha, 50 anos em 5. Desenvolver o Brasil, 50 anos em apenas 5. Essa política ficou chamada de desenvolvimentista, tá certo? Ele criou um plano com 31 metas. E a sua última meta foi nada mais, nada menos do que a transferência da capital, que era Rio de Janeiro, e passou a ser Brasília, a nossa nova capital. Foi no seu mandato e a inauguração em 1960. Então veja a importância de JK também nessa política de concentração e desconcentração industrial do Brasil. Olha aí a Constituição de Brasília. Isso fortaleceu muito a descentralização. Ou seja, o Brasil, onde tinha suas grandes cidades no litoral, passa a ter agora uma grande cidade, a capital, no interior do Brasil. Isso vai interligar todos os estados do nosso território ao centro, ao interior do Brasil. Então, rodovias, diversas rodovias vão ser criadas, cidades vão surgir, né, nesse caminho. Inclusive, a própria construção da capital, né, que desenvolveu a economia ali da região central do Brasil, né, o centro-oeste, com muita mão de obra, muito trabalho. Esse mapa, ele fala muito dessa desconcentração espacial, tá vendo? Então nós temos aí, olha, em cor laranja, a área de maior industrialização. Então vejam que tem um predomínio aí no litoral brasileiro, né, no Nordeste, no litoral do Nordeste, e toda a região Sudeste e Sul do Brasil. Realmente as regiões mais desenvolvidas. Tá? Lá no Norte nós temos um pontinho ali, é a zona industrial de Manaus. Fica lá no Amazonas, tá certo? E as setinhas, né, demonstrando aí, ó, novas áreas para onde essas indústrias vão. Hoje elas buscam novos mercados. Isso passa pelo interior do Brasil, tá? Inclusive o interior nordestino. Muitas indústrias estão chegando e estabelecendo aqui, graças a incentivos, mão de obra mais barata. Isso vai desenvolvendo todo o interior do Brasil. Agora vamos para o outro assunto, né, para finalizar, a desigualdade social no Brasil, que representa a diferença no padrão de vida e nas condições de acesso a direitos, bens e serviços entre integrantes de uma sociedade. Desigualdade social pode se manifestar de diferentes formas, ou seja, no âmbito econômico, escolar, profissional, né, desigualdade de gênero, né, entre outros. Por isso, é comum também a utilização do termo no plural, ou seja, desigualdades sociais.
A desigualdade econômica, olha aí, ó, o fenômeno da desigualdade social é marcado principalmente pela desigualdade econômica, gerada pela concentração de renda. Prestem atenção na prova, né? Essa questão de análise de charge aí, ó, de imagem. Essa charge representa isso, a concentração de renda na mão de poucos. Ou seja, uns poucos têm muito dinheiro, enquanto a grande parcela da população não tem dinheiro ou pouco, né? A concentração de renda gera um desequilíbrio no modo de vida dos grupos que compõem uma sociedade. Então, isso aí, essa desigualdade é a diferença entre quem tem muito e quem tem pouco. Lembrem disso. Sociedade excludente, olha. É uma mesma sociedade. Alguns grupos possuem total acesso a seus direitos e a uma vida digna, enquanto outros grupos são excluídos. Então, excludentes são os excluídos, tá? Uma grande parcela da população tende gradativamente à miséria, à ausência de condições materiais que garantam a sua própria existência. Então, essas duas imagens mostram isso aí, ó. É uma exclusão social total. Pessoas sem acesso a direitos, a comida, não é? A bens materiais, sem perspectiva de futuro. Por quê? Porque falta o dinheiro. Desigualdade social no Brasil. Olha. No Brasil, a desigualdade social é marcante e afeta direta ou indiretamente a maioria dos brasileiros, o que se confirma pelos resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD. De 2016 a 2017, o índice de pobreza extrema no país cresceu pouco mais de 11%. Com a pandemia, houve um aumento considerado nesses números, e cerca de 13% da população passou a viver abaixo da linha da pobreza. Ou seja, não é que a linha da pobreza é abaixo, é miséria total. Olha aí as condições sanitárias, as condições de vida, sem nenhuma perspectiva para esses moradores, essas crianças. Então isso é desigualdade. Quando se fala em desigualdade, muita gente que tem poder, que tem dinheiro, não se põe no lugar daquele que não tem nada. Então falta muita empatia. O Brasil encontra-se em 8º lugar no ranking de países mais desiguais do mundo, documento organizado pela ONU. Já no IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, lembrem na prova, tá? Ele mede os níveis de acesso à educação, saúde e economia, tá? Nesse IDH, o Brasil ocupa a posição 84 de 189 países, isso em 2020. Então veja que posição desconfortável. Isso é até uma vergonha, né, para o Brasil. Pelo poder que o Brasil tem, o tamanho, a importância, estamos ocupando uma posição dessa no ranking de IDH. Então chega a ser vergonhoso, tá certo? Lembrem disso, a situação no Brasil não é nada boa. Então aí, feita a nossa revisão de recuperação, façam aí uma boa prova. Muito obrigado pela atenção e até mais. Saúde a todos.